3, 2, 1, bora gravar! O Santos está na Europa para tentar contratar Roberto Pereira, argentino de 32 anos, que está lá há 12 anos na Europa, está sem clube e o Santos vai lá para tentar convencer o jogador a aceitar a proposta do Peixe. Essa negociação já se arrasta há pelo menos aí uns 2 meses e o Santos agora, cara a cara com o jogador, quer ter uma resposta definitiva. Ele está livre no mercado, seria a última tentativa. Esse jogador seria uma espécie de cereja do bolo nas contratações do Peixe para tentar se livrar da zona de rebaixamento, certo? E eu vou falar também sobre o Palmeiras, que não deve ir ao mercado para substituir o Dudu. Hoje tem um jogo importante, fim de semana tem derby e o Abel Ferreira vai utilizar alguns jogadores até para ver qual é o substituto ideal dentro do elenco do Palmeiras para o Dudu, que só volta no ano que vem por causa da lesão grave que ele teve na última semana, no último fim de semana de rodada de Campeonato Brasileiro. Trago esses detalhes e bastidores para vocês. Antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, muito fácil, aperta aqui, pum, se inscreve, ativa tudo aí para você receber mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal para vocês. E não esquece também de utilizar o cupom mais usado do Brasil, que é o Hernan10 da Centauro. Sim, 10% de desconto na compra dos seus produtos na nossa vitrine virtual, que já tem muita oferta. Você usa o cupom Hernan10 e ganha 10% de desconto na nossa parceira Centauro, beleza? Bom, Alexandre Galo, ex-volante, era um bom volante, tem história no Santos, foi técnico também do Santos, foi técnico de outras equipes, hoje é o cara do futebol, né? É o homem forte do futebol do Santos. Ele, pegou o aviãozinho, foi lá para a Europa para tentar convencer o Roberto Pereira a aceitar a proposta do Santos. Roberto Pereira é um atacante, é um meia, né, meia atacante, mais meia, né, um jogador mais cerebral, né, um jogador de criação de jogadas, 32 anos, 12 anos no futebol europeu, é um cara que tem passagens pela Itália, passagens vitoriosas pela Itália, Premier League, é um cara que chegaria para mudar um pouco ali o patamar, o status, principalmente na questão de criação do setor do Santos ali, que precisa demais. A gente tem visto os jogos do Santos, está um desespero e precisa de um jogador com essas características. Então tá lá o Galo para tentar convencer o jogador, mas não é uma situação fácil, apesar de uma pessoa do Santos ter respondido o meu WhatsApp dizendo: se foi para lá é porque tem chance. Boa, eu achei boa essa resposta, achei uma resposta que traz assim um certo sentimento para o torcedor do Santos, assim, de esperança de que vai conseguir contratar o jogador. Porém, né, fui falar com algumas pessoas também do Roberto Pereira e existe uma vontade do jogador também em permanecer na Europa. Aí eu falei, mas a janela tá fechando, os clubes já estão montando, tal, ele tá livre no mercado. O limite de inscrição no futebol europeu é entre 3 e 4 de setembro, né? Aí você fecha as inscrições, aí não dá mais, mesmo os jogadores estando livre no mercado. E a janela para mercados, por exemplo, Turquia e Rússia, 15/9. Né, 15 de setembro. Ou seja, se o Roberto Pereira optar por um mercado tipo Rússia e Turquia, tem até o dia 15/9. Né? Outros mercados europeus, 3 e 4, né? Entre 3 e 4 de setembro. Ele é um agente livre, ele é um jogador livre. Então, assim, vai depender muito da conversa que o Galo vai ter com o jogador, de sentar e falar, mostrar o projeto do Santos Futebol Clube para ele. É claro que já teve uma ligação do Aguirre, é claro que já teve ali uma coisa assim, vem pra cá, uma coisa bem portenha, né? Um uruguaio falando com um argentino, vem pra cá. O Santos tem esse projeto do ano que vem ser um time protagonista, tá se organizando, por mais que seja um ano eleitoral, um ano de eleição, o Santos tem esse olhar para um time mais organizado que possa competir e possa disputar títulos e não um rebaixamento. Então, assim, a história do Santos, o clube, tudo que representa, tudo isso vai ser colocado ali para o Roberto Pereira e tem uma tentativa de convencer o jogador. Além de, claro, de números, questões financeiras, que isso é uma coisa que já estava mais ou menos se acertando.
né? Então é uma situação em que o Galo vai para a Europa com essa missão. A resposta que eu tive, repito aqui para vocês, é se ele está na Europa, né? Se ele viajou para a Europa é porque tem chance, mas tem essa questão também do jogador ter uma preferência inicial pela Europa, e aí as datas são datas ali que eu coloco para vocês de inscrição para jogadores livres no futebol europeu. Futebol brasileiro, você também tem uma data limite para inscrever no Campeonato Brasileiro, que é setembro. O Alexandre Galo também corre nessa questão do tempo, mas aí você pode, no futebol brasileiro, fazer ali uma espécie de troca de lista, né? Você inscreve 50 jogadores, você coloca jogador da base, por exemplo. E aí depois você só vai fazendo trocas. Então não existe ali, você tem essa possibilidade, né? Você não tem uma data limite. Na CBF tem essa possibilidade de você fazer troca na lista. Ah, um jogador da base que estava inscrito, de repente eu tiro e coloco um Roberto Pereira, por exemplo. Então existe essa possibilidade. Isso é tranquilo. Então é uma situação que está ali colocada à mesa. Vamos ver o que vai acontecer nessa conversa do Galo com o staff e também com o jogador. Certo? Palmeiras no mercado para substituição do Dudu? Não acredito nessa situação, e também com quem eu conversei no Palmeiras, não há indícios de que Anderson Barros e Leila Pereira conversem com Abel Ferreira e Abel Ferreira deu aval para ir ao mercado. Porque mesmo se a resposta que eu tive é, mesmo se a janela estivesse aberta, é muito difícil você ter um jogador com as características do Dudu. Dudu é um jogador muito único dentro do Palmeiras, é um cara que tem a sua história, né? Não queremos trazer um cara com a mesma história, que é impossível. Mas eu tô falando assim, de um cara que tem essas características, joga por dentro, joga pelo lado, um cara que volta, um cara que tem essa liderança técnica dentro de campo. Então, assim, é um reforço que não tem no mercado, né? Ah, tem, mas claro, tá em grande clube, tá com contrato em outro grande clube. Você tem craques que estão em outros clubes. Então eu digo, jogadores livres, jogadores para negócio, mesmo com a janela aberta, você não teria um jogador com essas características. Então por isso o Palmeiras, a partir do momento em que teve essa notícia péssima de não ter o Dudu mais na temporada, só no ano que vem, pela lesão que ele teve de ligamento, né, o LCA, ligamento cruzado anterior, foi uma péssima notícia, e o Palmeiras começou a buscar e vai fazer esse trabalho de buscar alternativas dentro do elenco. Possibilidade de Breno Lopes, possibilidade de John já nesse jogo da Libertadores, outros atletas também sendo cogitados ali para poder jogar, de repente o Endrick jogando do lado, o Rony, e aí você dentro do jogo você tem essa possibilidade de troca. Então assim, são peças que o Palmeiras vai ter que encontrar, e aí entra muito trabalho à mão do treinador, né? É a mão do Abel Ferreira nessa questão do trabalho para achar um substituto do Dudu dentro do elenco, para minimizar ali a perda que tem, uma enorme perda técnica dentro de campo, da liderança técnica, tática, do que o Dudu oferece para o Palmeiras hoje, que é um dos grandes jogadores da história do Palmeiras. Certo? Então começa hoje contra o Deportivo Pereira, nesse jogo que está bem tranquilo para passar para a semifinal, mas o Abel Ferreira já vai buscando essas alternativas para ver quem vai ser o substituto do Dudu nessa temporada, né? Até o final dessa temporada, que tem a disputa do título do Campeonato Brasileiro, está mais distante, é verdade, mas tem também a Libertadores da América. Comentários aqui, hein, galera? Quem deve ser o substituto do Dudu dentro do elenco do Palmeiras? Quem vocês colocariam para substituir o Dudu, hein? E eu quero também, se de repente vale ao mercado, sugiram nomes aqui, apesar de ser muito difícil, teria que ser jogador livre no mercado, né? Evidentemente. Não esquece de se inscrever no canal também, hein, galera? Tamo junto aqui, é nóis.